Deixa eu te explicar por que um retiro de masculinidade de final de semana não vai funcionar para você. Por que eu, com 4 anos de um estudo profundo e imerso dentro da psicologia do homem, de masculinidades e ritos iniciáticos, eu ainda nunca me propus em fazer um retiro para homens? Quando você começa a pensar realmente o que significa ser homem, por tempo o suficiente, começa a perceber que as camadas elas são muito mais profundas e que tem uma construção cultural, social, que é produzida por meio de histórias, por meio de narrativas mitológicas, por meio de contos e que ao longo do tempo certamente foram manipuladas. Manipuladas em benefício daqueles poucos que tinham o poder. E tentar resolver seus problemas tentando se encaixar em um padrão de comportamento performático é tentar pegar uma imagem idealizada daquilo que eu devo ser ao invés de me confrontar com aquilo que eu realmente sou. E o que eu sou? Eu sou um humano, passivo de erro, passivo de falhas, que sofre as consequências desse sistema, que está montado para te fazer acreditar que você não está dando conta de tudo, que é falha sua, que você não é homem o suficiente. Então, você ir num retiro de final de semana acreditando que vai conseguir reconquistar tudo isso, que você vai conseguir conquistar a sua masculinidade, é uma maneira mágica e artificial. Artifício simples para te manter calado sobre o seu próprio sofrimento, ao invés de lutar por melhores condições de vida, por direitos mais justos, como um cidadão que vive em uma sociedade da qual todos nós compartilhamos. Sem falar que, além disso, se você sofre por o problema de uma família disfuncional, por um pai ausente, por uma mãe sobrecarregada, isso tudo é fruto desse sistema complexo que produziu e continua produzindo crenças que responsabilizam o indivíduo por uma falha sistêmica. E que para você conseguir sair disso, sem ainda cair na vitimização, é um trabalho muito mais complexo que não vai ser resolvido no fim de semana, uma semana, nem num mês. Conseguir sustentar quem se é sem uma máscara, inclusive a máscara da masculinidade, do homem, do macho, passa por se reinventar e reaprender o que é ser homem. É se questionar, é abandonar identidades, é se abrir para outras possibilidades de exploração que são muito desconfortáveis. E desconstruir isso passa por se confrontar com a sua própria história, com seu contexto social e cultura. Você já se questionou de onde veio o ideal de masculinidade que foi construído? Você já se questionou como seu ideal de masculinidade foi construído? Você já percebeu que esse ideal nem cola mais e às vezes nunca rolou? Você já parou para escutar as pessoas que sofrem com seus comportamentos, com a sua irresponsabilidade, sua falta de comprometimento? Ou você se sente sozinho e acha que é os outros que não te entendem, que está todo mundo errado? Todos esses questionamentos levantam uma angústia assim dilacerante, porque te tira desse lugar de invulnerabilidade, de potência, e muitas vezes vai te fazer baixar as armas, desistir no meio do caminho, se silenciar, parar, ficar quieto, se distanciar de outras pessoas, que às vezes você não vai conseguir mais caminhar, para que daí você possa se transformar. A transformação acontece em você, não no retiro de fim de semana. Por isso que eu nunca me senti confortável em facilitar um retiro de fim de semana para homens. Primeiro porque eu não tenho todas as respostas para essas perguntas. Eu não tenho respostas prontas. A sua história individual é o único caminho. O que você entende sobre todas essas coisas são subjetivas. E elas têm camadas sobre camadas, que se sustentam no ideal de si, e não no que é real. E o pior é que nem foi idealizado por você. A verdadeira forja é essa. A pressão de estar entre o real e o ideal. É poder se transformar. É poder se transformar a partir desse encontro consigo mesmo. É poder se confrontar sem perder seu centro. E isso pode levar tempo. Eu já participei de retiro de masculinidade. E tirei vários insights poderosos, e um deles é justamente esse. Ninguém vai poder falar pra mim o que é ser homem, a não ser eu mesmo. Principalmente, a masculinidade é algo que eu sinto que falta em mim. O que é isso que está faltando dentro de mim? O que é isso que me falta para me sentir potente? E por que eu preciso me sentir potente o tempo todo? Por que eu tenho que performar esse personagem? Claro que se o que está te faltando são outros homens na sua vida, que estão com a mesma busca de se desenvolver, de se conhecer, de se confrontar. Um grupo de homens pode realmente ser incrível, pode justamente te ajudar a sustentar isso tudo. Pode te fortalecer, pode te auxiliar. Isso é a sanga, que está presente em todas as tradições que levam em conta o princípio último, o desenvolvimento de si, a transformação do indivíduo, o confronto consigo mesmo. Eu estudei esses ritos de passagem e a minha maior decepção foi justamente entender que eles não podem ser artificialmente criados. Que você que está precisando se apropriar mais da sua própria vida, da sua verdade,
de se responsabilizar por si mesmo. Posso dizer que o rito de passagem ele acontece psiquicamente. Ele se manifesta no seu inconsciente, nos seus sonhos, nas suas imaginações, nas suas fantasias, observando os seus sonhos e caminhando conscientemente em direção a eles. Com alguém que tem experiência, é um dos caminhos. É um caminho que pode te ajudar muito, mas o caminho é você e o seu caminhar. Você é a sua própria iniciação. A iniciação está em fazer aquilo que você veio para fazer. É aquilo que você tem evitado. É aquilo que você tem evitado porque sente medo, por ressentimento, ou por pura ignorância de não saber por onde começar. Ou pior, porque você não consegue assumir que tem medo. E é esse o maior desafio para a masculinidade hoje em dia. A psicoterapia é o que está mais próximo hoje do que seria os ritos de passagem de antigamente. Certamente existem outros caminhos. Os caminhos espirituais, que exigem também uma autodisciplina e uma autoobservação, a yoga, artes marciais, a própria arte, uma faculdade, sair de casa, do trabalho, fazer uma mudança substancial na sua forma de se alimentar e de cuidar do seu próprio corpo, mudar seus hábitos, largar um vício e por aí vai. Mas a terapia pode te auxiliar muito a se permanecer vigilante nesse processo, a mostrar seus pontos cegos. Se você acha que você precisa se transformar em outra coisa para ser homem, transforme-se, mude quem você é, busque fazer aquilo que você veio para fazer e não o que falaram que você deve querer. Carregue a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre seus desejos, assuma os seus próprios BO, mas saiba que nunca foi sobre masculinidade, mas sobre maturidade física e emocional.